Então, vou dar boas-vindas novamente, boa tarde aos participantes esse webinar, que nós vamos chamar de Financial Aid, no sentido mais geral, assim, de Graduate Applicants, e já estão vendo aí que eu vou fazer uma mistura de línguas, tá, gente? Então, a gente quer, como nós queremos dar informações muito importantes para vocês, principalmente sobre a terminologia usada, afinal, quais são os tipos de oportunidade que eu tenho de financial aid, então tem um vocabulário aí muito complexo, então a gente vai estar falando inglês. Assuming that most of you that are interested in applying to graduate school are studying English hardly and is, able to follow the information we are sharing here. Vou misturar bastante, para ninguém sair com dúvida, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Só começar rapidinho, a gente gosta de se apresentar, contar da experiência da gente. Eu sou a Annelise e eu trabalho na área já faz 25 anos. Tenho o privilégio hoje de ser coordenadora do Education USA Brasil, que é a rede que conta com 40 escritórios, né, espalhados pelo Brasil. Se você chegou até nós, já deve estar sabendo que o Education USA é a fonte oficial sobre estudos no ensino superior nos Estados Unidos. Nós somos ligados ao State Department, que seria o Ministério de Relações Externas dos Estados Unidos, e aqui a gente faz esse papel incrível que é conviver com pessoas como vocês, que estão buscando oportunidades de fazer um mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, ou um college, né? A gente trabalha com programas, conhece os programas das 4.000 e poucas universidades, na verdade, que estão nos Estados Unidos, e 1.700 programas de mestrado e doutorado. Então, nosso objetivo com a nossa rede de orientadores é atender vocês dando as informações mais atualizadas, mais completas possíveis sobre o processo de admissão numa universidade americana. Eu estou há bastante tempo trabalhando na área, já fiz o meu mestrado lá também, sei muito bem a ansiedade e as dúvidas que vocês têm nesse momento de candidatura. A gente já passou por várias áreas aí, adoro trabalhar com alunos, então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos falar, então, desse assunto que, quando vocês estão lá fazendo seu processo de candidatura, e penso, né, primeiro, como é que está meu inglês, quanto que eu preciso estudar ainda para dominá-lo, não só para atender um requisito que é o TOEFL, mas também para fazer o GRE, que é o outro teste componente, né, mas também preciso do inglês para navegar nos sites, entender os programas, me comunicar com o faculty, né, com os professores e tudo mais. Mas, quando a gente está fazendo essa avaliação, tem que parar e pensar também na questão dos custos, claro, né? Às vezes é o número 1 da nossa lista de pesquisa. E é normal, né? Então, a gente tem que estar pensando nos custos envolvidos, no que eu posso bancar, o que eu não posso, se eu vou atrás de bolsa, etc. Então, a nossa session de hoje é para falar dessa parte, né? Do money. E como é que eu vou saber, né, se eu posso bancar ou se eu tenho condições de ir atrás de bolsa, etc., se eu não sei quanto é? Então, primeira pergunta, né, antes de procurar o Financial Aid, vamos ver quanto custa, afinal. E para entender quanto custa, que a gente diz que tem que apresentar para vocês esse Financial Lingo, né, essa lista de termos que vocês, quando estão pesquisando, as instituições já vão se deparando, né, um vocabulário que muitas vezes é mais complexo e por isso a gente quer ajudar vocês aqui hoje. Então, vamos lá. Já dando alguns termos que nós vamos daí olhar alguns sites, o nosso objetivo é trazer algumas informações práticas e também depois deixar para vocês fazerem perguntas, tá bom? E no final eu quero dar o contato para vocês, a Fernanda vai me lembrar também da gente dar o contato do nosso site, do nosso social media, né, das redes, onde vocês podem acompanhar os trabalhos do Education USA, pessoal que já conhece a gente sabe, mas nós temos gente nova aqui que está visitando esse webinar, participando, então vocês terem certeza de ter acesso a todas essas informações, inclusive dos plantões, onde vocês podem chegar nos nossos orientadores para esclarecimentos específicos, tá bom? Então vamos lá. Cost of Attendance, que vocês vão ver até uma sigla, né,
É muito comum, a gente tem visto sigla em tudo que é cultura, mas o americano tem muito, é famoso pelas suas siglas. Então, COA, Cost of Attendance, é uma das siglas que vocês vão perceber em muitos sites, né? O que envolve o Cost of Attendance? É a tuition and fees, and you know what tuition is? Anuidade, tá? Então, tuition é o valor que a gente chama aqui no Brasil a mensalidade, né, que vem para o sentido de mês, porque a gente aqui paga mensalmente as despesas, lá a tuition é a anuidade, porque muitas das coisas os valores são dados anualmente, salários, despesas de educação e tudo mais. Então, acostumem a pensar nas despesas anuais, tá? Então, tuition é a somatória de todo o programa num ano, o custo dos 2 semestres. Normalmente é pago em 2 semestres, e mas tem um valor total, que é a tuition. Fees são as taxas escolares, que nós vamos até usar um exemplo de um site em que mostra o que são essas fees. Living expenses é literalmente o custo de manutenção, que vocês vão encontrar muitas vezes como room and board, alimentação e hospedagem, e também inclui aí o transporte local, né? Dependendo do teu housing choice, vai impactar nas despesas de transporte também. E um outro componente muito importante no Cost of Attendance é o Health Insurance. A gente costumava sempre dizer Health Insurance é muito importante porque é obrigatório nos Estados Unidos, porque o custo é caro, né? Isso, agora em que a gente está aqui, todo mundo impactado por algo chamado pandemia, mais do que nunca a gente tem que lembrar vocês que Health Insurance é uma questão importante, fundamental, que tem que estar no radar de todos nós, que ela custa em qualquer lugar do mundo e que ela tem que estar calculada no Cost of Attendance, tá? Então, isso é o COA. Outros termos que vocês vão perceber também na navegação em sites, nas pesquisas, é o termo in-state and out-of-state. In-state são as tuitions cobradas do aluno ou da pessoa que está residente há pelo menos 1 ou 2 anos naquele estado. Nos Estados Unidos, a legislação é muito comum ser tratada por estado, tá? Tem legislações de âmbito nacional, mas muitas coisas são decididas e são variáveis de estado para estado. State tuition é uma questão delas. E residência, né? Você adquirir o direito de residência, de ser chamado residente no estado, é isso também. Então, o in-state é aquele aluno que já mora naquele estado, que já paga impostos naquele estado, que passa a ter benefícios, por exemplo, de uma tuition mais barata. Out of state são pessoas, vamos dizer, eu sou da Califórnia, mas eu fui aceito numa universidade no estado do Oregon. Mesmo sendo americano, mas eu estou me mudando para o Oregon para fazer meu mestrado, então eu vou pagar uma out of state tuition. No caso, nós como international students, que vamos com student visa, sempre seremos considerados out of state tuition para efeitos de pagamento, tá? Existem, às vezes, alguns descontos, que depois nós vamos falar dentro das questões de suporte financeiro, em que você pode passar a pagar in-state tuition como um benefício, tá? Mas daí é uma situação que está na parte do pacote de financial aid, a gente vai ver. Tuition waiver, quer dizer, liberação de tuition é algo que pode acontecer no formato de algum financial aid que você consiga depois de aceito no programa. Tá? Então, waiver é liberação da tuition. E aí, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com eligibility, né? O que se encaixa, no que eu sou elegível enquanto international student e o que não. Então, o que eu dei o exemplo, we are not eligible for in-state tuition. Então, o international student eligibility para tuition é out of state, né? Então, esse termo sempre tem que estar no radar da gente para ver. Quando você vai pesquisar, ver o que é específico para international student. Quando a gente fala o termo financial aid, né, ele é bem amplo. Ele dá aí vários sentidos, que pode ser desde um desconto ou uma pequena bolsa, que não deixa de ser um financial aid, até um full ride, que é o que todo mundo sonha, né? O full ride é a full scholarship, que cobre as despesas de alimentação, hospedagem, manutenção e também a tuition. Esse é o scholarship.
No caso, né, no mundo do graduate, e lembrando a todos que ainda estão no começo da sua pesquisa, que é um falso cognato, né? Graduate em inglês pós-graduação, não é graduação, né? Então, undergraduate é graduação, graduate school pós-graduação. E o graduate assistantship é uma coisa muito comum e muito viável e possível dentro das candidaturas de pós-graduação nos Estados Unidos. Ela pode ser num formato de administrative assistantship, porque você vai trabalhar no campus até 20 horas e ter um benefício, né, de um stipend, e isso é um graduate assistantship, ao qual você é eligible como international student, ou você pode ter um teaching assistantship, que é ser literalmente assistente de um professor, por exemplo. É muito bacana isso, até pessoas que já têm experiência de ensino aqui, de ser assistente de um professor, do teu professor no mestrado ou doutorado, dando aula para alunos da graduação. E aí você ganha um stipend e tem uma assistant. O fellowship já é um melhor dos mundos, né? Você não precisa trabalhar como assistente de professor, nem numa função administrativa, ou até research assistantship, que é outra graduate assistantship. Você, como fellow, você foi agraciado com um award, que é por alguma razão, que tem alguma, não só pode ser mérito acadêmico, por você apresentar algo fantástico em termos de perfil acadêmico, como às vezes, que é uma coisa que tem que estar no radar de vocês, por exemplo, alguns fellowships para Latin American students, para etnias específicas, isso também tem que estar disponível, e a gente vai navegar em alguns. E um fellowship é o quê? É um award que não precisa, em troca, fazer nenhuma atividade. Esse é o famoso fellowship, que não envolve mais trabalho, mas sim um benefício financeiro somente. E grants, que também podem ser algum funding, algum dinheiro extra que uma universidade tem, e daí o departamento tem um grant específico, por exemplo, para o Brasil. E aí você se candidata para aquele grant. Tá? E isso é muito importante também vocês entenderem que no mundo da pós-graduação, do graduate school, o funding todo e as bolsas são designadas pelos departamentos acadêmicos especificamente. Então, pode ser que num ano o departamento o School of Education tenha um super grant e tenha um funding maravilhoso e consiga dar 10 bolsas para estrangeiros. E, em compensação, o School of International Affairs não teve nenhum grant, então nesse ano não vai ter nada. Então, de ano a ano isso pode mudar e é uma decisão do departamento. Isso é bem diferente do caso da graduação. No college, quando você ganha uma bolsa, essa bolsa vem da universidade como um todo, tá? Então, é importante ver isso. Por isso, o que está indicando isso, pessoal? Que toda e qualquer informação sobre financial aid, isso, e também, também da própria candidatura, é sempre com o departamento, tá? Você pode fazer contato com o Graduate Admissions, mas é com os departamentos que vocês vão ter informações específicas, muitas vezes até sobre não só financial aid, até sobre componentes da candidatura, tá bom? Work on campus é aquela famosa pergunta todo mundo quando se candidata, diz, eu posso trabalhar no campus? Isso, seja graduate, seja undergraduate, você como student, under student visa, pode trabalhar 20 horas por semana. Tá? Esse é o máximo. Existe uma razão para isso. Aliás, essa é a regra que se aplica para o Graduate Assistantship também, tá? Não é só porque, puxa vida, estão implicando com a gente. Não. Existe uma razão lógica. Você está entrando no país para estudar, e para estudar e ser bem-sucedido e atender os requisitos para se formar, você tem que ser full-time student. Quem está fazendo mestrado aqui no Brasil, e em qualquer lugar do mundo, vocês sabem o que é, né? A gente estudar no nível de pós-graduação demanda bastante. A gente é adulto, a gente muitas vezes pode estar trabalhando. Então, imaginem num outro país, numa segunda língua, onde você tem que também se adaptar culturalmente e academicamente. Então, você tem que estar full-time dedicated to your studies, para se feito com qualidade, né? E não é só aquela sentar na aula e assistir ou participar um pouquinho.
É o tempo inteiro, você tem reading, você tem papers, você tem conferences para participar. Então, você tem que dedicar o teu tempo para estudar. As 20 horas é já um malabarismo muito grande que a gente tem que fazer para conseguir dar conta, tá? Então, tem uma razão lógica e tem uma razão de legislação também. Mas, de qualquer forma, 20 horas, tá? Esses scholarships from outside sources são esses casos que, além do que eu falei para vocês, que tem que estar atento com o próprio departamento para identificar os recursos disponíveis, que o departamento está viabilizando, você também pode, à medida que está se candidatando aos seus programas de mestrado ou doutorado, ir em busca de funding de organizações relacionadas à sua área, por exemplo, ou então uma que a gente se refere muito para as meninas, as estudantes candidatas, American Association of University Women. É uma organização voltada para funding para mulheres no mundo todo. Essa é uma organização que você tem que ficar fazendo a verificação das oportunidades o tempo inteiro. E é um caso de outside source. Mas para você se candidatar a ela, você precisa ser aceito num programa. Então, você tem que fazer paralelas candidaturas. Aí já fica a dica também. Quando você está pesquisando os programas, você pode ir pesquisando Financial Aid em outras organizações também, tá? Os student loans, a gente coloca aqui como algo que está cada vez mais comum de acontecer, por isso eu coloquei no lingo aqui no vocabulário, é um empréstimo, literalmente, um empréstimo a juros baixos que tem sido oferecido por instituições, instituições financeiras, né, que tem viabilizado e chegado, tem realmente divulgado junto ao público-alvo deles, né, e que dependendo do perfil da pessoa pode ser algo viável, né? Porque são juros baixos, eles têm alguns que não têm, não exigem um consignor, né? Um avalista, enfim. A gente coloca aqui para casos que achem que é pertinente, tá? Pesquisar sempre muito, né? Verificar todos os que existem por aí, pegar a opinião de pessoas que estão utilizando ou utilizaram para vocês avaliarem os que são apropriados para vocês. Aqui, nesse sample, a gente põe, e é uma coisa que a gente sempre diz também, outra dica, quando vocês querem saber os valores, nem sempre é muito fácil encontrar mesmo, né? Porque ele vai variar de acordo com o número de créditos que a pessoa vai fazer, apesar de que sempre, no caso de vocês de graduate, pós-graduação, vocês vão ter, pela questão da legislação de visto de estudante, 6 credit hours, tá? Isso significa duas ou três disciplinas que você vai estar fazendo, porque você tem que estar full time, e isso gera 6 créditos por semestre, que você pode calcular pelo valor do crédito, tá? Mas, normalmente, o ideal é colocar assim, você pode jogar no search das instituições, cost of attendance for all estimated expenses for international students. E você normalmente vai encontrar isso ou no Financial Aid site, e a gente vai mostrar ali alguns, ou joga isso e você vê um template como esse aqui, que é da Emory, na Georgia, que é um bacana porque te dá uma ideia boa, né? Aqui ele está mostrando o que é normalmente o custo também estimado, porque a gente está falando da questão de créditos poderem variar, a alimentação e hospedagem vai variar de acordo com a pessoa, com as escolhas que ela fizer em termos de housing e até de custo, de quanto ela usa para se alimentar e tudo mais, quer dizer, a gente faz uma estimativa mesmo. A própria instituição oferece isso para o aluno internacional ter como referência, tá? O seguro-saúde, que é cobrado no momento, é o health plan da própria instituição, que é obrigatório para você ter certeza que vai ter a cobertura apropriada para qualquer necessidade dentro dos Estados Unidos. Uma estimativa de personal expenses, que vai entrar aí a pizza do fim de semana com os amigos, um Uber de emergência que se precisa, alguma coisa assim. E aí os supplies, né, academic supplies, que é tipo livros, ou então hoje cada vez menos livros publicados, mas você ter acesso às plataformas, né, de pesquisa e tudo mais, que tem hoje anuidades. Enfim, aqui está a estimativa de uma instituição na Georgia, tá? E é assim que você consegue chegar nos valores. A mesma coisa aqui,
Eu só estou pondo esse exemplozinho aqui porque ele mostra já a coluna dos residents. Lembram quando eu falei para vocês dos in-state tuition? Então, quem se confirma como residente permanente no estado daquela universidade vai ser tratado como resident. E o non-resident somos nós, internationals, ou pessoas que vêm de outros estados nos Estados Unidos. Sim, é significativa a diferença, tá? Então, precisa sempre olhar. Notem que aqui eu peguei um template do undergraduate. Vocês podem dizer, mas você acabou de falar que o undergraduate é graduação, mas não tem problema, porque aqui o que a gente está colocando é estimativa, tá? Isso aqui pode mudar de 36 para 34, 32 mil, pela experiência que a gente tem, em termos de tuition, né? Porque os créditos de mestrado e doutorado são mais caros, mas o custo de room and board estimado é o mesmo, para quem está fazendo mestrado, doutorado ou está numa faculdade. É claro que, porque a gente está olhando aqui, cost of living, né, o custo daquela região, que também pesa bastante, né, gente? Ficar numa cidade urbana, eu só quero ficar em Nova York, eu só quero ficar em Los Angeles. Você está me dizendo que você quer ir para o lugar mais caro do mundo, não só dos Estados Unidos. Então, você tem que ter no teu cálculo lá de financial plan, né, de financial expenses, tem que pensar que o custo de vida numa cidade maior, num ambiente urbano, vai ser muito maior do que numa state university ou numa cidade, né, onde está afastada de um grande centro, mas não tirando aí, claro, esse é um fator que pode pôr na balança, e a gente sempre diz isso quando está falando do best fit, né, que é o nosso approach, qual é a melhor instituição para o meu perfil. Mas vocês têm que também quebrar o paradigma, né, de que quando você está escolhendo as instituições, não tem que ser, a instituição melhor não é aquela que está no centro urbano, está no maior lugar, onde tem tudo acontecendo. Às vezes pode ser uma instituição pequena, numa cidade que você tem que procurar lá no mapa, ela está escondidinha, o custo de vida é baratinho, mas o programa que eles têm dentro daquela minha área é fantástico, é isso que eu quero, né? Então, é esse olhar que você tem que ter, antes de mais nada, para o teu acadêmico, e depois olhar as outras coisas e pondo na balança, né? E aqui as despesas, enfim, é um exemplo bem básico, só para vocês irem se familiarizando com os termos, para quem está ainda no começo do seu search, né? Então, como que eu posso cobrir os custos, né? Pensando naquelas possibilidades de conseguir suporte financeiro, tal do financial aid pela instituição. Já falei um pouquinho lá no início, né? Que o graduate assistantship pode ser em formato de research ou teaching assistantship, lembrando que no caso de você se tornar um professor de ensino do college, está implícito aí que você precisa ter um domínio maior, né, uma proficiency, a higher proficiency of English, para poder fazer frente à exigência de um professor que está lá, né? O sotaque eles adoram, ser brasileiro eles adoram, porque o brasileiro é sociável, é hard worker, e ter a professora brasileira é muito, it's very cool for a US student, mas você tem que ser good at, have a good proficiency, good at English. E o research fica a dica também para as pessoas que já se identificam, não é assim, vou virar um pesquisador para conseguir a bolsa. Se você você já tem na tua trajetória acadêmica interesse para pesquisa, se engajou em coisas aqui que te tornam até esse um fator positivo e competitivo na tua candidatura, e isso é um bom caminho, esse é um bom caminho. Lembra, a gente falou da pesquisa, do search lá, ficar olhando o faculty, fazer contato com o faculty, né? É bom dominar o idioma e dominar o teu assunto para vender seu peixe. Chega na pesquisa do corpo docente e vê que um pesquisador lá, um professor está com pesquisa ligada à educação em Latin America. Illiteracy rate in Brazil compared to the US, sei lá, alguma coisa que tem a ver com o que você está pesquisando no Brasil. Aí está uma pessoa, não só um faculty com quem você pode se aproximar e falar que você é pesquisador, como pode surgir aí um projeto de pesquisa em que ele tem grant, lembra que eu falei que o departamento pode ter funding? Ele tem um grant, e aí o funding está lá,
e ele diz, puxa, ano que vem eu vou ter funding para um Research Assistantship, se candidata e que a gente pode. Só que assim, é você e mais uns 40, 50 que estão se candidatando também, né? Mas é aí que está um canal de possibilidade, né? Administrative positions que eu mencionei, eu sempre sou muito fã do International Office, né? Eu já sou suspeita, já digo isso lá na abertura, eu trabalhei na Universidade de North Carolina e eu trabalhava no International Office. A gente sempre tinha International Students. É sempre um lugar bacana para procurar uma administrative position. Você pode trabalhar com a parte cultural, você pode ajudar a receber alunos internacionais e você pode conseguir aí um stipend que te ajuda a fazer frente às suas despesas como estudante de mestrado ou doutorado. E os fellowships que eu já falei um pouco antes, né, que é o melhor dos mundos, é você conseguir esses grants extras que já são dedicados a um determinado grupo que normalmente a instituição está buscando, né, estimular a atração de perfis determinados. E também tem que estar lá e construir, mostrar, né, vender teu peixe, construir teu perfil ali, não construir, você vai levar esse perfil, mas você tem que transmitir esse perfil de tal forma que eles percebam, puxa, esse é o aluno que a gente está procurando e merece esse fellowship, né? Já falamos do Work on Campus, não vou repetir, mas aqui eu vou... Fernanda, como é que a gente está em horário aí? Me dá um toquezinho, porque eu estou com a tela abertona aqui, não estou... São 2h30, para mim está tudo bem. A apresentação está ótima, acho que o assunto é super relevante, o tempo que você precisar, Anny. Tá bom, obrigada. E, pessoal, é assim, eu liguei uma primeira e embalei aqui, mas aí, se vocês tiverem alguma pergunta, já vão pondo no chat, tá? E eu vou abrir alguns sites aqui e também, mais 10 minutos a gente já consegue no chat, a Fernanda, se já vê que é alguma coisa relacionada, a pergunta a gente já pode ir clarificando aqui também, tá bom? Eu estou deixando para o final e até colocar uma mensagenzinha agora, para Tá as bom. pessoas irem colocando suas mensagens e depois a gente vai resolvendo, tá? Tá ótimo, Repassando, Anny, tá muito bom. obrigada. Não, tá ótimo. Então vamos lá. Eu vou entrar nesse primeiro link, pessoal. Vejam se tá dando para ver bem aí. Tá? Legal. Então, esse aqui, por exemplo, é do Graduate School da University of Denver, tá? Denver University. E por que eu gosto dele? E é uma dica, né, para vocês, como um exemplo de um site que é bem prático, porque alguns, como eu falei, normalmente os sites das universidades americanas são muito bacanas, são muito explicativos, tem toda a informação, aliás, é outra dica, né? Nunca faça pergunta do óbvio, primeiro esgote toda a navegação no site da instituição, no departamento ao qual você está se candidatando, depois faça as perguntas para o admissions, porque às vezes a gente fica frustrado, eles não respondem minha pergunta. Muito provavelmente, se eles não têm alguém para responder automaticamente ali, eles vão dizer, mas a resposta está no site, tá? Porque eles, uma das coisas que é bacana numa universidade americana, que é muito reflexo da cultura americana, é o estímulo à independência e autonomia. Como que você dá independência e autonomia a uma pessoa? Propiciando informação correta e clara. E isso é um exercício que a gente, como brasileiro, que adora uma interação e sempre uma validação da informação, que a gente tem que exercitar quando está pesquisando nos sites e depois no Graduate School vocês vão ver. As pessoas trabalham muito pelo seu individual, não esquecendo do seu coletivo, mas você o individual no seguinte, você é autor da tua busca, você é autor do teu processo, você é o protagonista, então você tem as informações, você só tem que ir atrás e pesquisar muito. Fazer perguntas que já tem a resposta no site, você não vai ter resposta. Mas é claro, se você achou a informação e não está clara, você daí tem o direito de escrever e deixar muito claro o que você quer, tá? Mas, do geral, as informações estão no site, sabe? Então, aqui é um exemplo. Denver, Cost of Attendance, por que eu gosto aqui? Porque tem um descriptive do que significa cada um. O tal do acronym que eu falei para vocês, o COA, né? Então, o que é o financial? O cost of attendance, tá vendo? Ele não inclui, no caso da DU,
não inclui a tuition and fees, são as outras despesas de manutenção, tá vendo? Então, você tem que sempre ir lendo o breakdown aqui para ver o que aquela instituição, para ela, significa cada um dos itens, né? Ó, os direct costs, os indirect costs, o que paga, o que não paga, o que está em cost of attendance aqui, está explicado os itens, tá vendo? Então, personal expenses, ó, eu ia brincar de falar em roupa, né, em salãozinho, mas está aqui, ó, clothing, haircuts, entertainment, o cineminha, né, quando pudermos voltar para o cinema, e algumas student loans, lembrando que muitas coisas aqui, quando é federal loan, nós não somos eligible, tá? Você tem que ver o que o international student é eligible for, e assim por diante. Enfim, é uma pesquisa por si só, mas necessária, tá, gente? Para você poder ter um bom conhecimento sobre os valores e também sobre as oportunidades. A mesma coisa aqui, dentro do College of Education, um pouquinho, deixa eu ver que travou minha tela, não sei porquê. Eu acho que... agora. Cost of Attendance, olha aqui, ó. Aí, no caso do College of Education, eu sei pelo menos o nosso Opportunity e Ponte tem vários alunos do School of Education, né? Vale a pena dar uma olhada nessa Denver University. E aí, ó, tem um billing worksheet que dá todos os detalhes. Eu não vou me estender muito aqui, mas aqui já é um spreadsheet, né? Ou seja, eles dão todas as ferramentas para que a pessoa sozinha vá buscando os dados que ela precisa para fazer seu planejamento. Ó, você até tem a escolha do programa. Vamos fazer um rapidinho só para ver que, ó, esse aqui, por exemplo, Educational Leadership and Policy Studies, que é uma área muito bacana e aplicável para alunos brasileiros candidatos, né? Porque quando você já está envolvido com leadership e fazendo diferença aí na área de educação, a questão de inclusão social, etc., esse aqui é um, né? Não está funcionando aqui. Aí não vou entrar no mérito dos desafios técnicos, mas muito provavelmente, deixa eu ver aqui qual deles que é. Será que é esse aqui? Early Childhood? Será que é esse? Pode ser que seja essa aqui, ou porque eu já sei, talvez porque eu não habilitei edição, mas enfim, vejam que né, é muito provável que seja esse, daí já vai complicando a minha vida, eu já não vou entrar, né, senão eu já vou sair. Então, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que existem ferramentas, existem informações, né, claro, nem todas são simples de entender, e é daí que entram nossos advisors também, muitas vezes, se eles não têm a resposta, eles também vão atrás, né, mas existem informações lá para vocês, né? Então, tem que ir atrás. Olha aqui, ó, outra da DU, com os types of aids. Então, grant and scholarship, olha que maravilha. Tudo que tem disponível está aqui, eles já dão um nome dos programas. E isso aqui, as institutional, por exemplo, olha aqui, ó. Essa aqui é um site que eu gosto, esse é um site bacana, porque ele já mostra quais são as coisas que estão acontecendo, estão sempre atualizadas, os programas oferecidos, ó, e daí você vai entrando em cada um e vendo também os que são para eligibility for international students, certo? E para quais departamentos. E tá tudo aqui. Nobody told you that it's easy, right? It's not easy, but it's possible. It is possible, trust me. Vamos lá. E agora eu vou pôr aqui Emory. Tuition and fees. Olha aqui, ó. O que eu acho bacana aqui das famosas fees, o que quer dizer as taxas, né? Então, enrollment é a taxa de inscrição. Ou seja, a hora que você decidiu, é para cá que eu vou pagar os $50 para garantir minha vaga. Technology fee, para você ter a famosa IT, né, ou TI, para ajudar, você vai pagar para ter acesso aos serviços de TI da instituição. Health and Wellness, para ter acesso ao Recreational Center, que é muito bacana, geralmente eles têm um super ginásio, onde os alunos vão poder praticar esporte, o Athletic Fee,
Activity Fee, cada um eles vão explicando o quanto custa e o que você está pagando. Ó, o Health Plan é outro que daí tem uma brochura gigante para você entender e se familiarizar pela complexidade do assunto. Tem que se familiarizar. E, enfim, ó, Courtesy Scholarship, se tiver alguma coisa eles vão informar e assim por diante. Então, é sempre, vocês viram que aqui a gente estava navegando dentro do Financial Aid, né? É bem isso aqui, ó, gente, eu até adicionei essa navegação, normalmente ela vai por aqui, ó, você entra em Admissions, e daí em Financial Aid, International Students, às vezes é Admissions, International Students, Financial Aid, ou começa no Financial Aid, daí dentro de Prospective, vai ter lá US Residents e International, tá? Você tem diferentes caminhos dentro de diferentes sites, mas são essas palavrinhas mágicas que tem que estar no radar de vocês. E aí, assim, só para a gente já está terminando essa parte mais geral aqui, para entender um pouquinho também desse raciocínio, né? Quando eu falo tão importante você olhar em cada departamento, né? Porque também cada instituição é única e tem suas características, seja o fato dela ser private ou public, e nos Estados Unidos, tanto a private como a public são pagas, né? Mesmo a public university, por mínimo que seja, vocês viram, tem tuitions que são bem em conta para quem é morador, né? Resident, mas sempre você paga. E você tem algumas vantagens, descontos e tudo mais, sempre paga, mas todas, tanto private como public. Mas você tem instituições enormes, tem instituições menores, tem umas muito específicas, muito técnicas, né? E aí passa pela tua seleção também, se você quer, se para você existem 2, 3 instituições com áreas perfeitas, é um good match na tua área de pesquisa, na tua área de interesse de carreira, mas uma fica num ambiente, né, numa instituição menor, a outra fica numa cidade mais cara e maior. Aí você vai fazendo esse filtro para ver qual que dá a maior pontuação dentro do teu perfil. Mas, quando a gente pensa em funding, vejam as coisas aqui. O que é uma vantagem de você ir para uma grande universidade? Porque como tem muitos programas, né, o college tem muitos alunos, você vai ter mais, provavelmente, mais teaching assistantship positions, né? Quanto maior o número de alunos e de cursos e majors, etc., mais professores, mais necessidade de assistantships. Então, tem, provavelmente, mais positions. Research também, se você vai para se está na área de pesquisa, tem que pensar numa instituição que é forte na pesquisa, que vai gerar mais research assistantships. Mais alunos também gera mais necessidade de apoio administrativo. Então, as vantagens em números, sim, existem. Por outro lado, assim como você está vendo isso, muitos outros no mundo todo. Lembrem que a cada instituição, as grandes universidades americanas, elas têm, assim, 1.500 alunos internacionais, né? De 70 a 80 países. É um outro planeta dentro daquele planeta. É sensacional. E é isso que a gente quer, essa diversidade, essa troca intercultural, né? Mas também tem muito mais competição, né? Então, tem mais aplicantes, mais candidates, mais competition. Aí é acreditar no teu potencial e também na tua forma de articular esse teu potencial, né? A qualidade da tua candidatura. Se é uma menor instituição, obviamente, você vai ter menos candidatos, né? Então, você vai ser o big fish, mas num laguinho menor. Se tem mais dinheiro, né, aonde? Aonde que está? Afinal, se nós temos aqui graduate applicants para doutorado, vai ter mais chances? Sim. Olha, pela nossa experiência, 99% das instituições que, quando você aceita num doutorado, já é com full funding. Por quê? Porque é uma pontinha, né? O funil vai apertando, porque você tem mais candidatos para graduate, para mestrado e menos para doutorado. Doutorado são menos vagas, menos candidatos, né? Que chegam àquele perfil. Aí as instituições são muito mais criteriosas, porque o doutorado são os próprios alunos que o fazem, né? O professor, ele quer um parceiro para sua pesquisa, ele quer uma troca.
Ele não é só o expert, né? Ele é uma referência, com certeza, ele está lá com mais milhagem que você, mas ele precisa de você para continuar tocando tudo que ele quer fazer, para se atualizar e tudo mais. Então, ele tem um critério muito forte na seleção. É menos vaga e também muito mais exigência, muito mais competitivo, né? Mas a chance é de conseguir. Mas agora, e também nós não estamos falando de uma manutenção de 2 anos, 4 a 5 anos, né? Então o custo é maior. E você tem que estar atento também às áreas, né, que é private and state investment, analisar, ver nas áreas de pesquisa daquele departamento se tem, e isso é muito bacana nos Estados Unidos, é um outro diferencial, o apoio da iniciativa privada investindo em pesquisa em determinadas áreas, né, e quase todas as áreas. Então, tem projetos fantásticos com muito dinheiro em que vem contribuição de fora e que os professores precisam de uma equipe forte e preparada, né? Então, essa pesquisa tem que ser lá no começo, quando você está vendo as instituições, tá bom? Então, é algum food for thought aqui, né? Para só vocês terem um pouquinho, na hora de estar pesquisando, ter isso em mente. E aí, o external funding, como a gente fala, o outside sources, que vocês podem procurar, tem algumas instituições que nós colocamos aqui, Ford Foundation, Funding for US Study, Rowe Fund é uma instituição muito prestigiada, que é do OAS, né, Organização dos Estados Americanos, e o Rowe Fund é voltado para Latin American Students. Na verdade, eles oferecem educational loans, ó, de novo a palavra, né? São empréstimos até $15 mil, que parece pouco, mas não é, é uma bela contribuição, é um interest rate, né? Juro, né? Falta a palavra em português, um juro bem baixo e é algo bem viável, tá? Que não dá para passar batido, vale a pena dar uma olhada, dependendo do seu perfil. Garcia Family Foundation, a gente descobriu essa fundação há uns 2 anos, é uma família brasileira que imigrou para os Estados Unidos e tem funding e promove essa oportunidade de suporte para estudantes brasileiros, vale a pena dar uma olhada. Gente, tudo isso tem requirements. Opa, agora que eu vi que eu não pus o link aqui, sorry, mas acho que se puser Garcia Family Foundation, é fácil de achar no Google. Todos têm qualifications, competitive requirements e tem deadlines. Então, tem que ver muito cedo isso para poder casar todas as candidaturas, tá bom? Ó, o American Association, olha aí, ó, eu acabei não pondo os itens aqui, daí um furo no meu slide, I'm so sorry. O aauw.org, eu acho que é assim o site dessa Association for Women. A Fundação Estudar é uma organização aqui do Brasil, que vocês devem estar acompanhando, que tem muitas iniciativas de bolsa. O Instituto Estou colocando aqui, tá? Tá bom, obrigada. O Instituto Ling também tem grandes oportunidades, fica aqui no Sul, e eles abrem para jornalismo, agora eles tinham só para MBA, né? Depois abriu LLM, para journalism. E eu pus aqui, ficou meio estranha a minha edição, mas esse site aqui do Grad Schools vale a pena dar uma olhada, seja lá ainda na fase de pesquisa do programa, seja para a busca de financial aid também. Tá? Desculpa, ficou feio esse slide aqui, mas se vocês pegarem os nomes, eu garanto que vocês acham mais rápido do que eu, se a gente for fazer uma competição de Google Search. E aqui está aí o nosso contato para questions. Esse e-mail é geral, mas a gente recomenda, antes de mais nada, os nossos plantões, tá? Todos os dias a gente tem 2 advisors super preparados para estar conversando com vocês. São dias de horários variados, tá? Que eles estão ali de portas abertas numa plataforma super simples, que é o Meet, e, aliás, agora nós estamos no Zoom, né? Estamos aperfeiçoando o nosso acesso virtual para poder estar com qualidade conversando com vocês. Então,
Entrem no plantão para perguntas pontuais e até para localizar, por exemplo, um centro perto de você, embora a gente esteja hoje virtualmente e a questão geográfica não importe mais, mas se você está num local, né, numa cidade que tem um centro, como bons brasileiros, nós gostamos da interação pessoal, no que isso passar, e a gente acredita que vai passar em breve, né, senão a gente não estaria aqui falando de planos para o futuro. Daqui a pouco a gente vai olhar para trás e ver o que aprendemos da pandemia, com certeza. Então, vocês possam daí localizar o centro perto de vocês e poder visitar, tá? Enquanto isso, aproveitem os webinars, nós temos aqui o nosso site, o nosso Insta, nosso Facebook, para vocês acompanharem as sessions. Aliás, tem uma, queria que a Fernanda desse uma reforçada da University of Pennsylvania na semana que vem, né? Que é para graduate, e vai ser o pessoal do Admissions. Isso que é bacana, que a gente tem contato direto com o pessoal do International Admissions. Eles muitas vezes nos procuram para oferecer, para falar com vocês. Então, eles vêm e falam de um tema do Graduate School, do Graduate Application, e falam dos seus programas especificamente. Você quer falar, Fernanda? Eu não estou aberta com... Uhum. Vai ser na é? semana que vem, na semana que vem não. Já é semana que vem, no dia 4, às 14 horas. Todas as informações estão nas nossas redes sociais. A reunião vai ser com o Graduate School of Education, mas é claro que eles podem responder uma pergunta pontual ou outra a respeito de candidatura. Eu acho que vale a pena para todos os applicants, porque eles vão falar de Graduate Applications. Em geral também, então vai valer muito a pena. Eu convido todos vocês. Ótimo, obrigada. E lembrando que nosso plantão está no site educationusa.org.br. Você entra em agenda de eventos e lá você acessa o dia e horário, porque alguns são no Zoom e nós temos um hoje à tarde, por exemplo, São Paulo, nosso escritório de São Paulo, com os nossos advisors da Mackenzie, que é a nossa host institution em São Paulo, eles fazem um live no Insta. Então, você pode ir ali também fazer algumas perguntas direto lá, se preferir. Bom? E uma coisa que eu não coloquei aqui, que é para lembrar vocês, no dia 19 de setembro nós temos o Virtual Fair. Entrando no ritmo 100% virtual, a gente vai ter uma feira. Nós normalmente temos todos os anos uma feira presencial, né, em várias cidades do Brasil. A feira de agosto, por exemplo, é Rio, São Paulo e Brasília. Mas temos um roadshow que passa por diferentes cidades, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, que não fizemos esse ano por razões óbvias, mas nós vamos compensar com essa feira agora, que vai ser dia 19, e se você entrar no nosso site, você vai encontrar já direto lá as informações, está no banner, e principal, e também eu queria deixar antenado, se tem alguém aqui, por um acaso, interessado em LLM, nós vamos ter um webinar series que vai acontecer em outubro, no final de outubro. 19 a 30 de outubro, são 50 universidades. Do LLM, que é o International Law Master's Degree, tá? Então, vai ser específico para quem é interessado na área de law, de direito. Mas a gente, seguindo nossa social media, você vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Então, estamos de volta aqui, agora vamos ver as perguntas. A Fernanda quer ir passando, a gente vai... Sim, aqui, vamos lá. O tá. Carlos Alves fala que é justamente esse financial lingo que ele precisa. Aí o CSB, que ele me informou sobre fellowship e teaching assistantship. Agora eu sei a diferença. Mas são muitas palavras e siglas diferentes. Tá bom. Ajudamos você a mastigar essas letrinhas, né? Então, TA, Assistantship e a TA, a RT e tal. E a Daiane está perguntando qual é a área que você cursou nos Estados Unidos, Dani? A senhora, a senhora, eu vou fazer Photoshop aqui para a próxima. A senhora está no céu, eu digo, geralmente. A senhora aqui cursou o Master of Arts in International Education, tá? É um MA. E foi na School for International Training, é um Graduate Institute que faz parte do World Learning,
E é um mestrado voltado para practitioners, pessoas que já têm experiência em educação internacional. Então, como eu fui, mas já faz 12 anos, tá? Mas a gente tem muito orgulho, porque então, é um programa que hoje virou totalmente virtual, mas é fantástico. Mas e a educação internacional não tinha muito, assim, programas acadêmicos, né? Até os últimos 15 anos. E hoje já tem muita coisa bacana, ainda bem, né? Porque a gente gosta de mandar o pessoal para o mundo. E quanto mais a gente viaja e vai para outras culturas e tem contato e troca ideias e vê e compara no bom sentido, né? De ver os best practices. É assim que a gente vai melhorando, né? Eu acho que essa pandemia está mostrando que o planeta está com necessidades muito similares, né? Em situações aí que a gente precisa trocar muito e aprender juntos, né? A caminhar juntos para superar os desafios em qualquer área, seja a educação, seja políticas públicas, seja na engenharia, seja na saúde, né, mais do que nunca. Então, é por aí. Mas foi isso que eu fiz. Se você quiser, Daiane, depois conversar, não sei se é essa área que você se interessa, mas eu vou ter o maior prazer de dar mais dicas sobre a área, tá bom? A Larissa... Pergunta se é possível trocar trabalho por um dormitório, trabalhar e com isso ficar isento de pagar a residência. Larissa, não tem uma resposta pura e simples, né? Assim, pode acontecer? Pode, tudo vai depender da instituição e do que ela tem para ofertar, tá? Porque, na verdade, não é o dorm em si, o housing, né? Você precisa ter alguma coisa que te viabilize o housing. Então, às vezes, o fato de você conseguir trabalhar, ter esse stipend trabalhando numa área de pesquisa, por exemplo, vai ser um dinheiro que vai te ajudar a pagar aluguel num quarto, seja dividir ou na casa de uma família, que é muito comum nas universidades que estão em cidades menores. Isso é uma dica bacana, porque daí as famílias, elas vivem muito em torno da comunidade universitária. Então, eles passam a alocar quartos que tem Wi-Fi, tem toda a infraestrutura, você tem a lavanderia para usar, você tem a cozinha para usar, você não precisa comprar nada, você já tem aquela infraestrutura e muitas vezes você pode ir andando para o campus. O custo de transporte pesa para caramba se você puser no papel. Então, às vezes, ficar numa família dessa, além da vantagem, né, de ter infraestrutura e de ter amigos, muitas vezes você faz amizade para sempre e tem uma referência ali e pratica o inglês muito bem, né? Então, às vezes, essa troca não é que você vai trocar por um quarto, mas você vai ter um stipend, um salário, né? Que vai te ajudar a pagar esse quarto. Né? É um exemplo. Às vezes, porque eu ficar no dormitório do campus nem sempre fica o mais barato, dependendo da onde é essa universidade, quantas vagas tem. E, às vezes, não tem dorme para mais velhos. Mais velhos, eu quero dizer, um graduate student. Para o undergrad, para aquele aluno que vai dos 18 aos 23, né, a meninada que vai começar a faculdade. Então, você tem uma estrutura em que você não vai conseguir, por exemplo, garantir silêncio que um graduate student precisa. Nem sempre dá muito certo. Então, às vezes é melhor, a tendência é muito comum que o graduate student procure morar fora do campus, para ele ter o canto dele, porque ele não está lá para party all the time, he's there to study, né? Enfim, então tem esses detalhes para pensar, tá? Mas é sempre olhar em cada instituição quais são as ofertas, tá? Vamos lá. O João está perguntando em qual momento eu devo procurar os departamentos e o faculty sobre graduate research, graduate teaching, assistantship. Isso. Antes ou depois de aplicar para a universidade? Boa pergunta, João Vitor. Começa ontem. Ou seja, quando você começa a pesquisar as instituições e os programas, já vai olhando paralelo, tá? Sempre. E quando você vai fazer tua candidatura, até porque isso pode ser determinante para você, né? Se você olha o programa, gosta do programa, é um bom destino para você, e você descobre que lá tem financial aid, é lá que você pode pôr na tua lista. Lembre que a lista, né, tem que ter pelo menos 10, 12 programas, você vai selecionando para depois ir afunilando. Então, olha sempre e veja o que tem. Muitas vezes você sabe quantos assistentes já tem,
Às vezes você descobre um brasileiro que está tendo uma assistantship lá, ele já te diz o nível de competição, né? E faz paralelo. E o que vai acontecer quando chega a hora de preencher teu application online, muitas delas, acho que a maioria, até a Fernanda pode confirmar, porque ela é a nossa expert em revisar application forms, a maioria pergunta, né? Have you applied for financial aid? Então, eles vão perguntar, porque eles sabem que se você está interessado nisso, eles já deixam você no radar, tá? Porque daí vai para um pool separado, aqueles alunos que não só eles vão olhar a tua candidatura, se você é um bom aluno para ser aceito para o programa, mas também se você é merecedor de um financial aid. Então, tem que contar sim, tá? E Fazer paralelo. eu não sei, João, se você é para mestrado ou para doutorado, mas muitos deles perguntam se o aluno se o candidato já está em contato com algum faculty. E você pode colocar o nome ali, isso pode te ajudar muito também. Para mestrado. Para mestrado, tá? Mestrado, você pode ter menos chances, né, Anne, de conseguir se aproximar de um faculty. Mas ainda assim, às vezes, você, né, se em um programa você conseguir, maravilha, coloca, né? Isso. E no doutorado, você tem que estabelecer essa conexão e ser atraente o suficiente para um advisor, porque alguns programas de doutorado, eles pedem que você já tenha um advisor alinhavado, tá? Então, o advisor do programa vai dizer, pode me dizer que eu tenho interesse na tua pesquisa ou no teu perfil e eu posso ser teu futuro advisor. Tá? Então, é importante ver. Tá bom, João? Imagina. Outra coisa que bacana, a Lívia, já estou olhando aqui, tá, Fernanda? Sobre as oportunidades de external funding. A mesma coisa, Lívia, alguns programas pedem, algumas bolsas você já tem que estar contando que foi aceita e tal. Esse é o grande desafio de acertar o timing, né, Fernanda? Porque nem sempre a gente sabe. Às vezes você quer entrar na candidatura, mas ainda não sabe se foi aceito. Né? O tempo, o deadline, assim, nem sempre funciona. Eu sei que o American Association of University Women é um que você tem que esperar sair o resultado. Eu acho que até temos candidatas aqui que estão nesse momento agora. Se quiserem compartilhar, podem dar as dicas, abram um microfone. Mas se puder fazer paralelamente, podem. Às vezes tem organizações que até dizem, você tem até tal época para nos mandar sua carta de aceite, etc., né? Para a gente saber e tal. Então, tem que é um malabarismo, vai rodando os pratinhos aí em várias situações, tá? Teve já essa mesma dúvida. O material, Douglas está perguntando, sim, nós vamos ter a gravação disponível, Fernanda, daí esse aqui a gente podia deixar... Na nossa página do YouTube vai estar. Para os meninos do programa, vocês vão ter a gravação de vocês também separada, né, lá no drive do programa, mas para o público em geral vai estar lá, os dois vão estar hoje, tá? Isso. Obrigada, Fernanda. A gente tem, inclusive, um video library que entra no site, na página principal do nosso educationusa.org.br, e vocês podem ver os vídeos lá, tem outras coisas de graduate lá, além do YouTube. E a Isa falou, LLM é meu objetivo, que bom, Isa, espero que você possa conversar com um advisor nosso de plantão, ou então, fique atenta, tá? Se você está pensando 21, esse webinar series que nós vamos fazer no final de outubro, vão ser sessions com os LLM programs, e daí vai ter um momento de, você pode agendar uma conversa com eles também, sabe? Fazer meio que um one-on-one. Então, fique atento para participar disso, tá? O Jeff está dando umas dicas aqui. Boa, obrigada, Jeff. O Jefferson de Brasília, dando aqui um outro Get Ready Series, que é voltado para o Graduate Studies, para vocês se prepararem para a nossa feira do dia 19 de setembro. E também no dia 11, né? Isso. Não, é no dia 11, exatamente, com a advisor Arita. A Daiane está firme no seu propósito, perguntando se eu tive bolsa no SAT. Posso te contar o seguinte, Daiane, eu tive uma partial scholarship, duas coisas assim que me ajudaram, né? Eu tive que pagar com personal funds uma parte, mas uma parte eu consegui por ser practitioner.
como eu tinha tido já, na época, 11 anos de experiência trabalhando com alunos aqui no Sul, né, no Paraná, dando orientação, eu aplicava TOEFL, eu já estava nesse mundo, era professora de inglês, e eu tive um desconto bacana porque eles queriam practitioners, eles queriam a minha experiência brasileira e de educadora para contribuir para o programa. E a outra por ser Latin American, viu? Diversity. E aí foi alguma coisa que me ajudou. Deu, assim, na época, uns 30% da tuition. E daí o que eu consegui foi um graduate assistantship também. Camelei bastante para conseguir. Para vocês terem uma ideia, não dá para desanimar, porque eu embarquei sem tê-lo. Mas não sei se isso eu recomendo hoje. Estou sendo até bem pessoal e sincera aqui com vocês, né? Cada caso é um caso, gente. Mas eu consegui lá daí, olha só como é bacana, e eu já dei esses exemplos para quem já conversou comigo, os advisees com quem a quem eu oriento, né? O que acontece? Eu fui trabalhar no Study Abroad Department, que fazia programas de intercâmbio dos alunos americanos para o exterior. E eles tinham um programa que era aqui no Brasil, muito bacana, de Experiential Learning. E era na área do Amazonas, e o outro era em Salvador, de Sustainable Development. Maravilhoso. Os dois programas maravilhosos. E eles precisavam de alguém que falasse português. Então, eu fui trabalhar para ajudar a traduzir umas brochures, uns materiais assim. Olha, o que trouxe? O meu português, o meu entendimento de cultura brasileira ajudou e eu consegui um trabalho de até 20 horas, né? Por isso que eu digo, a gente trabalha, estuda muito e era um sufoco eu conseguir trabalhar e estudar, mas foi um diferencial que eu tinha, falar português. Então, não dá para subestimar todas as possibilidades de trabalho, tá bom? Então, isso também me ajudou. Antes de você continuar, vou pedir para você olhar seu telefone só um minutinho, rapidinho. Ah, tá bom. Me pediram para passar essa mensagem. Tá. E tá bom. Então, o que mais? Vamos lá. O Tiago falar um pouco sobre os planos. Ah, Tiago, esse merecia todo uma session só para isso, né? Porque eu tenho essa experiência pessoal e também de ajudar, né, dar apoio a advisees que formam família. Aí é uma coisa até bacana, a gente não quer alongar aqui, mas eu sei até que nós temos alunos Opportunity que vão, muito provavelmente com família. E você tem que daí pôr na balança tudo isso. Aí é um plano que existe o plano do candidato e o plano do casal. Você tem que pôr muito, é uma coisa que tem que ser muito conversada, muito tratada, muito respeitada e dialogada, e para atender as expectativas dos dois. Não é fácil, mas é possível. Aí tem que ter assim um abrir mão dos dois lados, tá bom? Porque aí tem que ver, às vezes, aquele que iniciou o processo acaba sendo a prioridade, e o segundo abre um pouquinho a mão, e depois lá resgata. É uma coisa assim, né? Tem que ir caminhando junto e dialogando muito, trocando muito, para conseguir. E é possível, tá? Mas aí dá mais trabalho, é claro, para você, por exemplo, conseguir o match da mesma instituição servir para os dois, porque cada um pode estar numa fase de carreira, né? E uma mudança de país e uma adaptação em outra cultura é um desafio, é uma questão, é uma experiência que eu sempre digo, pessoal e intransferível. Você consegue passar para os outros a ideia, mas ela é pessoal. Cada um de nós pode ir para a mesma instituição pelo mesmo tempo, para o mesmo programa, cada um de nós vai ter uma experiência única. E o casal é verdade também, e você tem que respeitar isso, né? Nos dois parceiros. Então, aí tem que fazer tudo em duplo, né? A pesquisa, planejamento financeiro e os ajustes, né? E essa generosidade de abrir mão de vez em quando, né? Porque não vai dar para dar tudo certinho. E esse é um desafio. Ou sair da zona de conforto já é um desafio para qualquer pessoa em qualquer momento, né? Que a gente costuma dizer, se você não quer ter trabalho,
né? Não sai de casa, não invente moda, fique tranquilinho. Se você quer ir para o mundo e quer fazer a diferença, vai dar trabalho. Pergunta para nós, vale a pena? Eu sou suspeita, estou 25 anos na área, o que vocês acham? Se eu ainda estou falando isso é porque eu sei que vale a pena, mas sou eu, Annelise. Agora, cada um de vocês pode decidir. Quando dá trabalho para todos, para um casal um pouco mais, mas faz parte do jogo, né? Então, pensa nisso também. PhD, saber de alguns não requerem massas. Ah, pois é. Essa história do entrar direto no PhD, gente, a Camila está perguntando, sempre eu remeto, procura a instituição, vê quais são os requisitos, veja se a falta ou ao não mestrado te torna menos competitiva, né? Se você... tem tantas questões aí, tem áreas que é compatível, tem áreas que não funcionam. A gente vê que, pela experiência, muitas vezes quando porque o doutorado, ele é muito acadêmico, né? Ele não é para você ir para a prática. Quem quer ir para a prática faz o mestrado profissional, um mestrado de 2 anos e vai para a prática. O que eu quero dizer prática é assim, dependendo da área mesmo, né? Se eu sou educador, para eu voltar para o campo, para ir lá fazer planejamento, projeto, ir para a sala de aula, etc. Se eu quero ser um professor, ser da docência, eu vou para o PhD e vou fazer muita pesquisa, eu vou ficar aqui estudando, eu vou ficar na sala de aula, mas eu sou um pesquisador, eu vou ser um escritor, vou trabalhar, produzir papers. Então, pular o mestrado, dependendo, eu tenho alguma experiência em alguns casos de engenharia que conseguiram fazer isso. Porque daí os créditos, né, as disciplinas que você faz no bachelor's, quando o bachelor's é mais longo, consegue casar com já o que um doutorado espera de você, porque você fez pesquisa paralela e te deu aquele conteúdo que o master's degree daria. Mas é sempre procurar a instituição, ver quais são os requisitos e o peso que um mestrado dá ou não. De novo, quantos alunos foram aceitos em mestrado? O que eles tinham de diferencial que os permitiu serem aceitos? Eu tenho isso? Eu tenho essas qualificações? Dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu acho que não adianta ter pressa. Se eu estou falando aqui com o pessoal da faixa dos 20 a 30 e tal, né, eu sou suspeita, porque eu sempre acho que tem tempo. Nunca, a gente tem que consolidar mais a trajetória para ter mais aproveitamento. O PhD é muito pesado. Você só vai, e isso é um processo de amadurecimento. E não é pulando do undergrad para o doutorado que você vai ter. É vida mesmo, é milhagem. Eu estou com essa palavra hoje, hein? Milhagem dos participantes, milhagem de experiência. Mas é isso aí, gente. É só vivendo, a experiência que dá esse amadurecimento. O Douglas pediu o link do que será? O áudio falou na hora. Eu acho que é daqui da session, mas eu já coloquei lá embaixo para ele. Vai ficar na nossa página do YouTube, do Education USA Brasil. No YouTube, isso aí. Gente, quem precisar de fazer contato, escreve para o contato @, tá? Eu mesma acompanho lá os e-mails. A gente está sempre à disposição, como eu falei, somos super acessíveis, tá? Procurem participar dos nossos webinars e se alguém quer abrir o microfone, tem alguma pergunta que não tem escrito no chat, fique à vontade e nós estamos indo aí para os últimos 2 minutos. Pessoal do Opportunity Graduate Ponte de Talentos, se tem alguma dúvida, muitos de vocês tiveram essa session no ano passado, então não sei se agora gerou novas dúvidas, se vocês têm gostariam de uma informação específica, por favor. Tudo certo? Então, acho que cobrimos, né? Tá bom, gente? Olha, é um prazer, foi muito bom contar com as perguntas de vocês, com a participação de tanta gente. Fiquei bem feliz com a nossa audiência hoje. Nosso Ibope tá bom. Chegamos a 47 na audiência. Eu vi. Obrigada, pessoal. E fiquem assim, à vontade para nos procurar, tá bom? Espero contar com vocês nas próximas sessions e nos plantões. Uma boa tarde a todos, fiquem bem, bom fim de semana, stay well
and healthy. Stay home if you can, ok? Tchau. Abraço, Até. gente. Obrigada. Bye. Obrigada.